Boa noite, irmãos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 8 e até o versículo 11. 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Então, assim diz a palavra de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Oremos. Abençoa, Senhor, a palavra do Senhor nos nossos corações, nas nossas vidas, e também na prática da nossa vida diária, Senhor. Nós possamos entender este mandamento do Senhor e realmente fazer a tua vontade. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, esse talvez seja o mandamento mais polêmico, que as pessoas mais trazem dúvidas sobre ele, devido ele traz uma grande carga de, podemos dizer assim, uma carga cultural para dentro dele, e que nós temos que entender direitinho aqui o que Deus quer para nós. Primeiramente, gostaria que nós entendêssemos o que significa a palavra sábado. Então, quando a palavra de Deus diz assim, é o dia de sábado, então qual que essa palavra significa? Então, na verdade, a palavra em hebraico ali, sabat, e o significado, o sentido dessa palavra é descanso. Descanso. Então, quando a gente entende essa palavra como descanso, nós vamos entender que a ênfase da palavra de Deus está no descanso e não no dia, no primeiro, segundo ou terceiro dia, primeiro ou 7º dia. Então vamos ler aqui, colocando a palavra descanso no lugar de sábado. Lembra aqui, versículo 8 de novo. Lembra-te do dia de sábado, olha, vamos voltar. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. O que relacionado ao 7º, está aqui, 7º dia, está relacionado porque relaciona o sábado ao dia da criação. Ou seja, 6 dias o Senhor trabalhou, 7º dia ele descansou. E o sentido de Deus descansar, ele não cansa. Deus é Deus, ele poderia trabalhar infinitamente e ele não descansaria. Mas o sentido de descansar é cessar a obra. Então ele fez tudo que ele tinha de fazer em 6 dias, no 7º dia ele cessou sua obra, ele ficou sem fazer nada, no sentido de não fez nenhuma obra de criação. Já estava completa a obra. Então não precisava fazer mais obra nenhuma. Tá certo? Então vocês podem ver que a ênfase está sendo dada aqui ao descanso. A palavra sábado é descanso. Tá? Muito bem. Então nós vamos ver aqui que tanto essa palavra aqui em Êxodo, e ela é repetida em Deuteronômio. Se você já leu Deuteronômio, você vai ver que esse livro ele foi escrito, ou melhor, ele foi
Moisés revisou todos os mandamentos para a nova geração. Então veja que o povo que está saindo do Egito aqui logo no início, eles mandam os espias lá para a terra de Canaã, e eles vêm com uma boa notícia que a terra era boa, tal, mas vem com a notícia de que realmente era cidade fortificada, havia gigantes, e que era impossível entrar lá, que eles tinham que tomar, e não dava para eles eram como vermes diante disso. Deus realmente os puniu pela incredulidade, que todo mundo foi na onda dos 10 espias em vez dos 2 que realmente disseram, não, realmente a cidade é fortificada mesmo, mas nós vamos, o Senhor está conosco. Então, como resultado disso, o Senhor puniu o povo de Israel, e aquela geração ela não entrou na terra prometida. Então o sentido aqui não entrou no descanso aqui da terra feliz. Lá no livro de Hebreus ele vai dar outro sentido também, sentido espiritual para o sábado. Resta ainda ao povo de Deus um descanso, que é no sentido de ou nós já chegaremos nesse descanso, que é o descanso eterno, quando estaremos para sempre com o Senhor. Descansar da labuta, do trabalho dessa vida aqui, certo? Então, só para dar ênfase aqui na questão do descanso. Então, o teu Deuteronômio também vai repetir esses mandamentos que Moisés repete para a nova geração. Então, a palavra de Deus tem que estar sempre sendo repetida, sempre falada para as novas gerações, sempre sendo ensinadas para novas gerações. E isso é muito importante. Então, nós já temos aqui, eu já tenho aqui mais de 30 anos de ministério, então nós já passamos por várias gerações, principalmente por trabalho com crianças. Várias gerações passaram por nós, quando nós ensinamos a palavra de Deus para essas crianças, e hoje nós temos outras gerações. Então, em 3 décadas, são no mínimo as 4 gerações de crianças passam pela gente. Muito bem. Então vamos ver a questão do mandamento. Primeiramente, o versículo 8 fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas antes de santificar, eu quero falar do versículo 9, que ele diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então, também aqui a ênfase é dada ao trabalho. 6 dias trabalharás. Então, o descanso ele vem depois dos 6 dias de trabalho. Então 6 dias de trabalho tem que estar precedido pelos dias, o sábado tem que estar precedido pelos dias de trabalho. Então é muito importante que você trabalhe 6 dias, mas você tem um dia de descanso. Então o trabalho ele tem que, é dele que nós vamos tirar o nosso sustento. É dele que nós vamos estar tirando gastando a nossa maior energia, vai ser nesse trabalho. E é interessante que Deus aqui pensa em todas as classes, né? Quando ele fala assim para descansar, ele fala assim, nem o teu servo, nem o teu animal, ninguém vai fazer obra no 7º dia. Então ele está preocupado com todas as pessoas, não é só com os patrões, está preocupado com as pessoas que estão servindo também, tá certo? Então nós vamos estar lembrando disso aqui. Então o princípio da guarda do sábado é então a questão do descanso, certo? Então, mas 6 dias trabalharás. A Bíblia fala muita coisa sobre o trabalho. E quando ela fala sobre o trabalho, ela diz que a importância de se trabalhar e de pegar o sustento do seu trabalho. Aquele que não trabalhar também não deve comer. Essa é a exortação que é dada lá em 1 Tessalonicenses. Eu trabalho, então eu como. Se eu não trabalho, então por que eu não sou digno do meu trabalho? Então a ociosidade, ela não deve vir nos dias do trabalho. No dia do trabalho precisa fazer isso. Então os jovens, eles têm como trabalho o seu estudo. Porque o seu estudo é a preparação
para uma profissão, para que um dia eles possam exercer com dignidade um trabalho. Tá certo? Por isso que o jovem tem que pensar muito bem o que ele quer, porque o trabalho vai ocupar a maior parte do seu dia, vai ocupar lá, certo? É no mínimo 8 horas de dedicação à sua empresa, ou sua escola, ou enfim, o escritório, seja lá onde você, se você for um médico, um enfermeiro, ou no hospital, no seu consultório, no seu escritório. Então, seja lá onde for o seu trabalho, nós vamos dedicar muito mais tempo a este local de trabalho do que em qualquer outra coisa. Então, por isso eu tenho que estar sabendo assim, ó, você é jovem, está preparando-se, então pense bem o que você quer para você realmente trabalhar com alegria, certo? E eu vou dizer, aquele que não estuda, aquele que não trabalha agora, durante o seu tempo que deveria estar preparando, depois não vai ter escolha. Vai ter que trabalhar no que tiver. Entendeu? Para você ter uma escolha, você pode fazer essa escolha antes. Caso contrário, você vai trabalhar no que tiver, certo? E às vezes o que tem não é bem remunerado. Então você vai gastar seu tempo ali, talvez 8 horas por dia, para estar ganhando um pouquinho que não vai dar para o sustento da sua família. E aí você vai ter que todo mundo trabalhar na sua casa. Então, a esposa vai ter que trabalhar, o esposo vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que trabalhar, não por prazer, mas porque tem que ajudar no sustento. Entendeu? Não porque gosta de trabalhar. Não, eu trabalho porque se eu não trabalhar, meu esposo ou minha esposa não dá, o homem que é o provedor, né? Então, meu esposo não dá conta. Eu sou obrigado a trabalhar. Aí ela já não trabalha por prazer. Ela vai trabalhar por necessidade. Então pense muito bem, jovem. Você criança que está estudando, jovenzinho, adolescente. Trabalhe com afinco no seu estudo. Esse é o seu trabalho. Então faça o melhor possível para você não sentir falta lá na frente. Certo? E a hora que você tiver que optar por aquilo que você vai fazer, faça a opção para aquilo que você vai gostar, tá? Então isso é muito importante, você ser feliz naquilo que você faz. Mas o Senhor então pensa em todos. Então ele pensa inclusive nos servos, que também não tinha muita escolha no que trabalhava, né? Porque o servo, no sistema de escravidão, ele pertencia a seu senhor. Então ele ia fazer o que o senhor mandava. Quer dizer, ele não tinha nem autonomia para escolher o que fazia. Eu gosto disso, meu senhor. Ele colocava você vai fazer isso. Sim, senhor. Eu vou fazer isso sim. Então, mas nós temos no mundo em que não há mais escravidão, mas essa questão da escolha também não é para todos. Talvez o nosso sistema é muito mais cruel ainda do que o sistema de escravidão. Porque você dedica todo o tempo, nem para comer você vai ter condições. Certo? Porque o escravo tinha lugar de dormir, ele tinha comida, dependendo do patrão, do senhor, ele tinha do bom e do melhor. Ele tinha aqueles patrões maus também que é terrível. E hoje o sistema a gente pensa que é mais ameno, mas às vezes, dependendo da profissão, dependendo do que você ganha, é muito pior. Mas então o mandamento ele abrange todo mundo. Quando se você é convertido, você já se converteu, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, então você é salvo e você foi redimido. Então, agora nós perguntamos, o mandamento aqui é para nós, os crentes, ou era só para o povo judeu? Bom, vamos prosseguir que nós vamos ver aqui então. Primeiro, o versículo 7 fala, versículo 7 ao versículo 8 fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A palavra santificar tem o sentido de consagrar, de separar esse dia. Então vou separar um dia de descanso. Vou trabalhar 6 dias, separo um dia para eu descansar. Isso é muito importante. Então olha, tem esse princípio. Porque às vezes a pessoa ela pode até gostar muito do seu trabalho, mas por gostar muito do seu trabalho, ela trabalha de domingo a domingo, de sábado a sábado, e não tem nenhum dia de descanso. Então, ela não consagra nenhum dia, ela
não santifica nenhum dia, não separa nenhum dia para ficar sem trabalhar. Então o sentido é esse, um dia para ficar sem trabalho, ok? Então lembra disso, você tem que lembrar do dia do descanso para os santificar, para separar esse dia para o seu ócio, certo? O seu ficar à toa, ficar tranquila, a pessoa ficar tranquila nesse dia. Então aqui o princípio é você trabalha 6, descansa 1. Verso 10 vai explicar algumas coisas importantes. Mas o sétimo dia, você trabalhou 6, tem o sétimo dia. É o sábado do Senhor, é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem tuas filhas, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, todo mundo que estiver realmente debaixo das suas asas, né, não vai fazer. Lembra que aqui é um ambiente rural, né? O servo, serva, então está todo mundo ali naquele ambiente ali, e você está dizendo assim, olha, você não vai fazer isso, todo mundo vai ficar realmente 6 dias só trabalhando, só no sétimo dia que você vai descansar. Entrou para sua porta para dentro, aquele é o sábado que os outros estão descansando, aquele estrangeiro chegou lá também vai descansar, ele não vai trabalhar. Então, todo mundo que entrou para sua porta, aquele é o dia dedicado ao descanso, então é isso, vai ser descansado. Bom, ao judeu, né, essa carga de cultura que foi colocada aqui, ao judeu foi dado para descansar o sétimo dia, certo? Sétimo dia, e aí vai depender do calendário. O calendário judaico, o sétimo dia começava na sexta-feira. Sexta-feira, 6 horas, e sábado, 6 horas da tarde. Certo? Então seria 6 horas, das 6 às 6. O calendário que nós usamos hoje não é esse calendário. Certo? Olha, essa é uma cultura daquele tempo. Nosso calendário hoje é contado, né, primeiro dia começa da meia-noite à meia-noite. Às 0 horas, coincidiu 24 horas, aí já é 0 horas, certo? Aí vai, conta 1, 2, 3, 4. Quando chega 6 horas, quando chega 6 horas da manhã, certo? Já no calendário judaico já era diferente. Então quando a gente vai ver lá aquelas escrituras lá, quando vai falar as horas, a gente já tem que pensar no calendário judaico, que é um pouco diferente. Então veja bem, nesse inteirinho aqui nós temos o seguinte: todos deviam descansar, e aqui ele dá o exemplo seguinte: 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, no sétimo dia ele descansou. Então, descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, descansou, o dia de descanso santificou. Então, quando ele consagra esse dia, quando ele dedica esse dia, então isso é colocado. Até então aqui não tinha lei que exigia, e quando Moisés então institui a lei, então está instituindo, né? Ele coloca isso, depois ele vai falar de minúcias sobre essa lei, e ele vai colocar algumas coisas importantes sobre a guarda do sábado. Inclusive, quem não guardasse o sábado estava sob pena de morte. Essa era a punição para quem não guardava o sábado. Eles nunca levaram a sério essa questão, nem sempre levaram a sério de colocar a pena de morte, matar a pessoa porque ela não estava guardando o sábado. Então, mas estava na lei. Então é o seguinte, e havia certas coisas que foi colocado na lei também, e não poderia andar mais que tantos quilômetros. Tinha várias regras que estão envolvidas nesse mandamento aqui. Historicamente podemos dizer o seguinte: qual que seria a aplicação disso? Então nós podemos ver algumas coisas importantes acontecendo na história dos judeus. Depois eles entram na Terra Prometida,
Aí vai ter o tempo que eles pedem um rei, aí vai vir Saul, Davi, Salomão, aí divide em 2 reinos. Aí o reino ele é escravizado novamente, né? Ele é pela Síria. Depois permanece o reino de Judá, que é levado para a Babilônia. Então, na verdade, eles são levados para lá. E lá, como é que eles iam fazer? Vão guardar o sábado. Interessante que eles saíram da terra deles, eles foram levados para o cativeiro, 70 anos para o cativeiro, justamente porque Deus também tinha dado uma lei de sábado da terra. O sábado da terra é o seguinte: 7 anos você pode plantar, 6 anos você pode plantar, no 7º ano seria o dia de descanso da terra. A terra deveria descansar. Eles jamais guardaram esse sábado. Desde que foi implantado, jamais guardaram. Então, aí Deus fez a conta, cada ano, cada 7 anos que deveriam guardar, eles não guardaram. Até aquele tempo deu 70 sábados que eles da terra que eles não fizeram. Então Deus deixou eles no cativeiro 70 anos para que a terra deles descansasse os 70 anos que eles não tinham obedecido o mandamento. Então é estendido. Também é chamado de sábado também o dia que era um dia de feriado. Então às vezes o sábado dava na sexta-feira, então eles chamavam aquilo lá também de sábado. Então por isso que tem aquela polêmica, como que Jesus Cristo foi crucificado na sexta e deu sábado, o sábado no dia seguinte era sábado, e depois ele ressuscitou no primeiro dia da semana, bem cedinho. Aí não bate, não dá 3 dias e 3 noites que ele ficou sepultado. Então provavelmente ele deve ter morrido numa quinta-feira, que era um sábado extra, que está correto, também era sábado, certo? O sábado extra deu na sexta, ele foi sepultado na quinta, sábado, domingo. Então provavelmente teve 2 sábados naquele ano. Então, esse sábado era realmente consagrado, mesmo ao Senhor. Os judeus tinham várias festas nos quais algumas das vezes se dedicavam para descansar também. Então, a festa da Páscoa era 7 dias seguidos, então eles descansavam 7 dias também. Os judeus tinham 13 festas. Hoje eles devem ter, acho que mais de 20 festas também. De qualquer forma, ou feriados, né, irmãos? Então, de qualquer forma, é o seguinte: o descanso foi instituído aqui, e para eles obedecerem, mas nós temos que entender os princípios que Deus quer nos dar aqui para ver se realmente funciona para nós. Vamos fazer a aplicação. Então os judeus foram levados para cativeiro, aí tiveram debaixo de Babilônia, debaixo da Pérsia, debaixo da Grécia. Depois no Império Grego, eles foram divididos em 4 impérios. Os Seleucos ficaram com os povos de Israel, e esse povo, que é um dos generais, né, ficou responsável lá pelo sábado, pela região de Israel. E os macabeus ali lutavam. Então você pode ver essa história no livro de Macabeus. O livro de Macabeus é um livro apócrifo. Ele não é inspirado por Deus, mas tem história interessante ali. Tem uma história interessante ali que fala o seguinte: quando os gregos foram contra eles, e eles chegaram lá no dia de sábado, e eles não podiam lutar porque era sábado. Eles foram mortos porque era dia de sábado. Aí ficou aquela, mas como assim? Aí veio os macabeus e falaram assim: não, mesmo se nós formos atacar dia de sábado, nós vamos nos defender dia de sábado. Então, porque toda essa carga da guarda do sábado foi depois colocar tradições no meio. Porque lá no cativeiro, então eles começaram eles fundaram a sinagoga, lá foi onde surgiu a sinagoga, porque não tinha lugar de adoração mais.
né? O templo foi destruído. Tinha que ir lá, estava lá em Jerusalém. Jerusalém estava uma tristeza lá. Então eles estavam lá em outro país, então, que eram as sinagogas, e aí vão criar algumas tradições em relação aos mandamentos. O Senhor vai lá no Novo Testamento falar de muitas dessas tradições e condenar essas tradições. Então havia muitas tradições misturadas com a palavra de Deus. E a guarda do sábado também tinha essas tradições. E o Senhor Jesus, quando ele é acusado de guardar o sábado, porque de acordo com as tradições dos judeus, eles não podiam fazer nada, nem o bem. E o Jesus, ele curou no sábado, ele fez todo o bem no sábado, mas ele não deixou se levar lá para não servir de escândalo para essas pessoas, não. Não, ele fez o que era certo, independente que estava escandalizando os religiosos daquela época, porque eles não conheciam a palavra de Deus, então ele foi e enfrentou eles, tá certo? Então isso que aconteceu. Então, mas não é que o Senhor Jesus quebrou o sábado. Aí ele vai ensinar alguns princípios interessantes, que ele é Senhor do sábado. Por quê? Porque se Deus criou Deus criou o mundo em 6 dias, 7º dia ele consagrou, então era para nós celebrarmos o Deus Criador. Nosso Deus como Criador tem que ser adorado, porque ele foi 6 dias, fez todas essas maravilhas que nós conhecemos, que os homens gostam até de, eu diria que gostam até de adorar a criação, né? Mas não adoram o Criador. Nós deveríamos realmente tirar esse tempo para adorar o nosso Criador também. Esse dia de descanso, nos dedicar a adorar nosso Criador. Ele merece a nossa adoração. Ele precisa, Deus, eu estou usando a palavra precisa no sentido que ele quer, não precisa. Eu adorando, não, ele é Deus, ele não precisa de ser adorado, mas ele gosta que nós o adoremos, que nós gostemos gratidão. Ele gosta que nós somente façamos isso. Então, o 7º dia, então, pode ser um dia usado para nos dedicar à adoração ao Senhor, porque adorando Ele como Criador. Já lá no Novo Testamento, nós começamos a perceber o seguinte, que as pessoas começaram a se reunir já no primeiro dia da semana. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Então a ressurreição se consagra, ou a salvação dos homens se consagra no dia 1º. É o dia que o Senhor Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, é o primeiro dia da semana. Então nós podemos dizer o seguinte, sendo o Senhor Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana, nos primeiros séculos, as pessoas, os crentes já começaram a guardar esse dia, a dedicar esse dia, a consagrar o Senhor. Está quebrando o mandamento? O mandamento é 6 dias trabalhará, no 7º dia descansarás. Então, trabalhou 6 dias, então está descansando no 7º dia. Então, esse 7º dia pode ser o primeiro dia da semana, pode ser o 2º dia da semana, pode ser o 7º dia da semana. Os judeus guardavam o 7º dia. Mas o princípio é 6 dias de trabalho, descanse 1. Esse é o princípio que nós devemos manter, certo? Desse mandamento. Descansa 1 dia e trabalhe 6. Ok? Gostaria de fazer então algumas aplicações importantes aqui também. Nesse sentido nesse dia é um dia que eu vou me dedicar ao descanso. E eu vou tirar parte desse dia também para adorar o Senhor. Celebrá-lo agora não somente como Criador, mas também como Redentor. Que a Bíblia fala em Hebreus também que nós aguardamos esse dia de descanso, que é o descanso eterno. Descanso eterno é o dia da minha morte. Descanso eterno é o dia que nós vamos estar livres do poder do pecado, livre da condenação, livre da presença do pecado diante de Deus. Meu descanso eterno ali, junto com Deus, junto com Cristo. Lá nós vamos estar celebrando. Então, essa celebração nos leva a pensar em festas, em alegria. Então isso é importante, que nós nos alegremos nesse dia
que é o dia do Senhor. Nos alegramos com a nossa família. Então esse dia tem que ser consagrado tanto para Deus, para cultuar a Deus, mas também tem que dedicar a minha família. Que se eu sou daquelas pessoas que trabalham 6 dias na semana realmente, eu tenho que ter um dia com a minha família, em que eu vou jantar juntos, almoçar juntos, em que eu vou assistir um jogo de futebol, ou assistir um filme junto com a família, ou que eu vou sair com a família. Então eu posso estar saindo, mas, nesse dia eu posso estar fazendo algumas coisas com a família nesse dia, sim, sem consciência pesada. O que eu não posso é excluir o Senhor Deus desse meu dia de descanso. Eu tenho que estar incluindo Deus e adorando Ele, por Ele ser o nosso Salvador e Redentor. Por Ele ser o Deus, porque Ele é nosso Deus, que realmente morreu na cruz, que pagou o preço dos meus pecados. Então vamos adorá-lo por ser nosso Criador e adorá-lo por ser nosso Redentor. Porque Cristo tem morrido por nós, pagado o preço dos nossos pecados. Nós já estamos livres da condenação do pecado. Isso é bastante para nós comemorarmos, para nós adorarmos a Deus. Então, o dia do Senhor é um dia que eu vou me dedicar a adorar o Senhor na igreja. Então, nesse dia de adoração, eu tenho 2 horas de manhã e 1h30 à noite, quer dizer, seriam 3 horas e meia para eu estar adorando a Deus. O restante você pode dedicar ao Senhor. Porque lembra que, olha, lá no trabalho você gasta tempo para ir lá e tempo para voltar. Se você for contar o tempo de transporte, aí você vai gastar 8 horas, mais 2 horas de transporte, 10 horas, talvez mais. Em cidades muito grandes, vai gastar muito mais, né? Então, mas na nossa cidade, você vai ter bastante tempo, mais tempo durante a semana para dedicar ao Senhor. Então, dedica ao Senhor a palavra de Deus todos os dias. O povo judeu, se você chegar lá em Deuteronômio capítulo 6, eles tinham a tradição de reunir todos os dias com a família e estudar a Bíblia. Faça isso. Estuda a Bíblia com a sua família. Todos os dias, pegue seus filhos, estude a Bíblia, faça o devocional familiar com seus filhos, para eles aprenderem que todos os dias tem que ser dedicado ao Senhor. Não é só um dia na semana e os outros dias você pode fazer o que você quiser, não. Os seus dias têm que ser consagrados. Esse aqui, ensina-nos a contar os nossos dias de modo que alcancemos coração sábio. É todos os dias, não é só o dia de domingo que eu vou me dedicar para servir a Deus. Olha, muito pouco tempo se você tirar só o domingo, sabe por quê? Porque só o domingo você vai ter 3 horas, o seu filho vai ficar no mínimo 4 horas na escola. E, infelizmente as escolas hoje, elas não são só ensinar as ciências, eles doutrinam também. Tem muito, e eles fazem isso realmente com um objetivo claro, doutrinar, para fazer a cabeça do seu filho, para eles serem... hoje a doutrinação está mais para o lado comunista, ou para o lado ateísta, desse jeito. Então se seu filho entra na faculdade, ele vai sair de lá realmente com essas ideias. Então, você precisa estar todos os dias tendo tempo com a criança, e com seu filho, com o adolescente, porque senão você vai ver, não conheço mais meu filho agora é um militante comunista. Como? Por quê? Na verdade, nós como cristãos não temos que ser contra a pessoa comunista, porque elas precisam de Jesus Cristo também, ou a pessoa que não tem Jesus. A pessoa que tem Jesus, todos eles precisam de Cristo, tá? Precisam de Jesus Cristo como Salvador. Então, vamos pensar muito bem nisso, para que todos os dias seja consagrado a Deus. Todos os dias. Todo dia tira um tempo, pelo menos 1 hora, com a sua família. Tá bom? Se você tem esse privilégio, faça isso.
porque você vai ganhar bem mais. Nós estamos postando todos os dias um devocional. O nosso devocional, às vezes, eu estou seguindo o livro, nem sempre, às vezes, vai dar certo para o seu devocional. Porque agora, por exemplo, nós estamos no capítulo 7 de 1 Coríntios, falando sobre casamento, sobre matrimônio, sobre relação sexual, e às vezes não dá para você estudar com a família, tá? Mas muitos vão dar certo, muitos você pode estar estudando com a família. Então, aproveita o material que você tem, na internet tem muita coisa também. Desde que seja uma coisa bem aproveitada, tá bom? Então, Deus dê a graça, você tenha um bom final de semana e Ele abençoe o seu dia. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de sermos sempre obedientes, fazendo a sua vontade, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.